Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Este aqui é o canal Degustação Teológica. Sejam todos bem-vindos. Hoje o assunto é bem polêmico, mas é um tema necessário para ser tratado. De novo, o pastor Ed René Kivitz, da Igreja Batista da Água Branca, a IBAB, né? Ele vem em público, nas suas redes, e faz uma crítica aos conservadores cristãos. A igreja que tem o pensamento conservador, né? Ortodoxo. Muito bem. E não é a primeira vez que ele faz isso. Ele que já é declaradamente progressista, né, já declarou também que o olhar político que ele tem é a esquerda, tá? Mas não é só o fato de ser de esquerda, é esquerda e progressista, né? E a gente sabe que esse meio progressista, ele é um meio que foge à ortodoxia conservadora histórica da igreja. Não é à toa que o pastor Ed René Kivitz foi convidado a sair da ordem dos pastores batistas, né? Ele foi convidado, e eu estou usando aqui uma palavra bem tranquila, porque na verdade ele foi expulso, né, da ordem dos pastores batistas, né? Então, os próprios batistas tradicionais, né, ligados à Convenção Batista Brasileira, definiram que o Ed está fugindo à ortodoxia, né? Está saindo, ele está indo realmente para uma ala cada vez mais progressista, né? A IBAB está trilhando esse caminho, não é verdade? E quando eu falo de progressista, vocês sabem, né? Você já não tem mais um olhar mais tradicional sobre a condenação eterna, o castigo eterno, né? O próprio Ed já falou isso. Eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre algumas ideias do Ed, tá? Que inclusive, como eu disse, o progressismo, ele encontra brechas de argumentação, de algumas sustentações, quando ele recorre lá na antiga teologia liberal, que deixou os seus resquícios, né? Deixou portas abertas, caminhos para trilhar, né? A teologia liberal, aquela lá do século XIX, século XX, que depois perdeu sua força, mas ainda está viva, tá? É nela que muitas ideias, elas encontram, ideias progressistas, inclusive, encontram forças. Mas eu não vou ficar falando disso não, porque eu já tenho vários vídeos falando disso. Por exemplo, eu tenho esse aqui, ó, falando das heresias do Ed René Kivitz, tá no meu canal, tá? E não é nenhuma calúnia, queridos, tá? O que ele fala, eu tenho os vídeos, é o que ele pensa. Tem que assumir, tem que ser homem, cabra macho, entendeu? E assumir o que fala, assumir a sua postura e sua posição teológica, isso é papel de homem, né? Então tem que assumir. Então aqui eu coloco as ideias do Ed, né? Não só dele, Ricardo Goldin, Caio Fábio, que eles são ali da mesma linha, né, de pensamento, certo? Então eles afirmam algumas coisas muito parecidas, né? E encontram aí um caminho para o progressismo teológico, né, ou ideológico, fugindo assim do pensamento da ortodoxia conservadora cristã protestante histórica, tá? Que é o que eu defendo, ok? Então tem esse aí, ó, o vídeo, as heresias do Ed René Kivitz, né? As heresias do Ricardo Goldin e Kivitz, tá lá no meu canal. Pode procurar aí você vai ver aquilo que o Ed René Kivitz fala. Por exemplo, que o inferno para ele, né, na concepção teológica dele, ele não é o único, tá? Só quero dizer que realmente não faz sentido ele continuar como um pastor ortodoxo. E quando eu falo de ortodoxo, é o ortodoxo conservador. Porque na ortodoxia conservadora, né, que nós entendemos ser esse o melhor caminho para falar sobre a Bíblia,
inferno ainda continua sendo um lugar, né, de castigo, tá? Ou se alguém quiser chamar de Hades, chame do que você quiser. Mas é um lugar lá que ainda é reservado como castigo. Inclusive, né, no Evangelho de Mateus, certo? Jesus vai dizer que é um lugar separado para o diabo e seus anjos. Ou seja, para o diabo e os demônios. Eles vão para esse lugar aí. E os que não têm Deus vão para esse lugar com o diabo. Né? E em Apocalipse vai dizer que o inferno todo, né, será lançado num lago de fogo, certo? Em Apocalipse fala isso. Então, para nós existe condenação eterna, castigo eterno. Tá? Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Assim como existe o oposto. Existe a vida eterna. E é por isso que os pastores se doam, né? Os pregadores, os evangelistas. Eu estou falando os sinceros. Não estou falando os golpistas, os charlatões, os adeptos da nefasta teologia da prosperidade, que faz da igreja quase que uma igreja prostituta, né, como sendo eles os cafetões da fé, que negligenciam e fazem da fé mercadoria. Não estou falando desses, não estou falando daqueles que zombam de Deus, né, trazendo também meninices para dentro da igreja. Não estou falando de alas neopentecostais que normalmente bagunçam o evangelho de Cristo, né, perturbam o evangelho. Eu estou falando da igreja séria, da igreja que prega a Bíblia, que, lógico, não é perfeita, mas ela tem um entendimento coerente das Escrituras e preserva aquilo que é bom, né, dentro de um aspecto teológico conservador, que nós entendemos ser o melhor a fazer, né? Então, essas igrejas, elas continuam aí sólidas, sérias, tá? Então, tanto é verdade que as igrejas se esforçam muito para levar a mensagem do Evangelho. Tá entendendo? Oferecer perdão às pessoas, dizer às pessoas que elas precisam de um Salvador, e o nome do Salvador é Jesus Cristo. Para quê, queridos? Para livrar as pessoas, para que elas sejam livres da condenação eterna e possam ganhar em Cristo a vida eterna. Então eu quero já dizer a você que está passando pelo vídeo, não fique chateado quando você for confrontado ou convidado a se arrepender de seus pecados e a ter um encontro com Cristo. Porque o pastor ou a igreja evangélica, o evangelista, o membro da igreja evangélica que está tentando apresentar esse caminho para você, segundo as Escrituras, conforme diz a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, eles te amam. Por isso que eles estão buscando um grande esforço para levar essa mensagem de salvação. Porque muitos querem um paraíso terreno, mas eu quero dizer que a terra é passageira. Nós nascemos e morremos, é a lei natural. A questão é para onde vai tua alma, querido, tá? E a ala liberal e progressista da teologia, né, que é a que o Ed Renekiewicz, Caio Fábio, Ricardo Gondim e muitos outros abraçam, é uma ala que a salvação de alma, ela é uma coisa assim quase que garantida para as pessoas, né? O Ed, por exemplo, também, ele fala inclusive ele flerta com isso, né? Ele fala muitas vezes, ele dá a entender que ele abraça uma espécie de um universalismo. Eu já falei isso nos outros vídeos, né? Procura no canal os vídeos que eu falo do Ed, você vai ver. Então dá a impressão que todo mundo vai ser salvo porque Jesus morreu na cruz. Então a salvação ela se torna universal, né? Ela vai alcançar a todas as pessoas, independente se elas abraçaram Jesus ou não. Estarão salvas, porque Jesus morreu na cruz e o sangue dele cobre a multidão de pecados e acabou. E o pior, queridos, é que se o Ed ver esse vídeo, é capaz de ele dizer que não disse isso. Eu não disse isso, porque, pode ver, o Ed normalmente ele fala uma coisa, só que ele sempre fala e ele deixa uma espécie de reticências em alguns pontos do que ele está falando. Para quê? Para na hora que ele for apertado ali, colocado na parede para explicar aquilo, né, pelos seus pares ou pela igreja, ou seja lá quem for, ele consegue dar uma ajeitadinha na resposta, fala, não quis dizer isso. Entendeu? Inclusive, eu não sei se esse vídeo, acho que o Ed nunca nem vai ver esse vídeo. Eu não estou falando que o Ed é mau caráter, não, queridos. Eu não estou falando. Eu estou falando que ele apenas tem uma teologia que não é mais ortodoxa, conservadora, e ele já falou isso, tá? Eu vou pôr o vídeo aqui, ele vai falar que ele é progressista. Não é eu que estou falando, o Ed fala, né? Não é à toa que ele foi convidado a sair da ordem dos pastores batistas, né? Então, assim, eu não estou falando, deixo claro, não estou questionando aqui o caráter, a índole, a seriedade do Ed Renekiewicz enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto pastor,
ok? Eu estou falando da teologia dele, que é danosa, no meu ponto de vista, ao meu ver, é danosa para a alma do indivíduo. É danosa para uma coerência bíblica, não faz muito sentido, ok? A igreja brasileira e como a igreja do mundo tem problemas? Claro que tem. Precisam ser corrigidos? Precisam. Mas espera lá. Uma coisa é a gente corrigir os erros, outra coisa é a gente usar o erro da igreja para fazer um contraponto totalmente distinto disso e caminhar para uma coisa que é totalmente longe da fé ortodoxa cristã. É uma coisa bem diferente. E é lógico que, inclusive, os apoiadores do Ed Renekiewicz, que são progressistas e de esquerda, vão vir no meu canal e vão detonar. Agora, deixa eu falar para vocês uma coisa. O pastor Ed Renekiewicz não é a única pessoa de boa índole. Venham para a Igreja Batista Fraternidade aqui em Caieiras e venham me conhecer. Venham me conhecer. Eu tenho que sustentar, querido, o que eu tô falando para você e mostrar que tá cheio de pastores de bom caráter, de boa índole, que fazem, respeitam o evangelho que pregam na pessoa bendita do Senhor Jesus e inclusive dão testemunhos de fé genuíno, tá bom? Eu tenho lutado, me esforçado com a graça de Deus, queridos, para ser um desses. Então, antes de vir aqui, porque às vezes as pessoas vêm aqui no comentário e começam a falar, você deve pedir dinheiro, bababá. Olha primeiro aqui na nossa igreja, assiste um culto aqui. Assiste um culto aqui. Vê como você vai ser acolhido aqui. Vê como você vai ser recebido aqui. E ver o que é que a gente prega aqui, para depois você vir, aí você pode fazer um vídeo criticando a minha pessoa aí, tá bom? Então, assim, deixando claro, eu já fui na IBAB, fui bem recebido, não tenho nada contra isso, eu não tenho nada a dizer do caráter pessoal, da vida pessoal, da boa índole do Kivitz, vamos deixar isso muito claro. Então aqui não é ataque à pessoa, mas à teologia. Tá? Agora, se vocês quiserem dizer para mim, olha, eu não sou ortodoxo, sou progressista e eu não gosto da ortodoxia, acho vocês isso, aquilo, penso diferente de vocês por isso, ó, legal, fiquem à vontade. Tá bom? Isso é normal, discutir ideias é normal, não concordar com teologia também é normal. Mas eu tô alertando a todos aqui, que sem Jesus não haverá salvação. Tá? E como eu estava dizendo, às vezes o Ed Renekiewicz, ele flerta com o universalismo. Ele já tem falas deles, tem nos vídeos anteriores a fala dele, né? Mas ele fica nas entrelinhas, sabe? Ele às vezes não bate aquele martelo, só que ele solta. Ele solta para você ficar ali matutando, entendeu? Quase que meio filosófico o negócio. Inclusive, eu não acho que ele vá ver, mas se vê, e eu quero que as pessoas saibam, não sei se o Ed Renekiewicz sabe disso, mas ele tinha um apelido lá na Faculdade Batista aqui de São Paulo, quando ele inclusive foi professor lá. Eu sou mais jovem que o Ed, obviamente, né? Então eu não peguei essa fase, né? Mas eu tenho pastores, amigos que estudaram com o Ed, que foram alunos dele. E aí o Ed, ele desde aquela época, faz tempo, hein, que ele deu aula lá na Faculdade Batista, aqui na Teológica de São Paulo, ele, desde aquela época, o pessoal já falava algumas coisas, já falava assim, esse Ed é escorregadio, hein? É ligeiro, é liso. Ganhou o apelido até de quiabo. Ele talvez não saiba disso, mas eu tô falando aqui o que os pastores que estudaram com ele, alguns, né, que eu conheço, comentaram, nos bastidores, o pessoal falava, o Ed é mau quiabo, o bicho é liso. E é isso, o Ed é isso, tá? É a fama que ele tem aí, e lembrando, isso não é ser mau caráter. Eu tô dizendo que ele usa jogos de palavras, sempre para provocar, para tal. Mas, como ele disse, ele é da esquerda e progressista. Então ele vai sempre, de certa forma, chocar contra, né? Vai ter choque, vai bater contra a ortodoxia cristã conservadora. Isso é fato. Então, o que eu estou falando aqui não é nada inventado. Então, vamos deixar claro. Esse canal aqui é conservador, bíblico, ortodoxo, enfim. Tá? É assim que eu busco aqui a nossa teologia. Mas detalhe, lembrando que há uma diferença, eu classifico assim, há uma diferença muito grande, tá, entre ser progressista, ser ortodoxo conservador e ser fundamentalista radical, tá? Eu não sou fundamentalista radical, e eu sei que existem os fundamentalistas radicais, que é bem diferente de serem ortodoxos conservadores, tá? Então eu me classifico como um ortodoxo conservador, tá bom? Porque toda radicalização, queridos, ao extremo, ela pode causar um problema, tá? E a gente não é dono da razão para chegar a esse nível.
Mas a gente também não pode chutar o balde e abraçar o progressismo. Entendeu? Ignorando textos bíblicos, dizendo que temos que fazer uma releitura das escrituras, bababá, bibibi. Tá? Então, não. Então, eu tenho até um vídeo no canal, se você quer saber um pouquinho mais, diferenciar, e lá eu explico o porquê uma coisa com a outra. Esse vídeo aqui, ó, ortodoxia, tá vendo aí, ó? A ortodoxia, fundamentalismo e progressismo, tá? Tá no meu canal, dá uma olhadinha, procura lá David Dominicali, certo? E põe esse tema lá, esse título, e procura. Dá uma, assim, assiste, tá? Bom, eu já vou pôr o vídeo que o Ed Renekiewicz vai criticar a igreja conservadora, tá? Eu já vou pôr o vídeo para vocês verem o que é que ele falou dessa vez. Mas eu deixei aqui essas dicas porque eu não posso só falar sem deixar aqui, claro, alguns pontos, tá? Que são importantes para aquilo que a gente vai trabalhar aqui. Então, que tudo fique bem detalhado, fique claro, para a gente não ter problema aí. Beleza? Então, feitas essas considerações, eu vou já entrar no assunto desse vídeo específico, né? Falando qual foi a crítica que o Ed Renekiewicz fez recentemente agora, abordando a questão do tema da morte do Papa Francisco, né, que morreu agora, dias atrás. Eu estou gravando esse vídeo aqui, é dia 25 de abril de 2025. Hoje, estou gravando agora, exatamente agora. Alguns dias atrás, o Papa Francisco faleceu, ok? Então, assim, muitos líderes se pronunciaram e tal, e o Ed falou alguma coisa sobre o Francisco, mas atacou o conservadorismo, a igreja conservadora, a igreja evangélica conservadora. Então, eu vou dar aqui, já que ele ataca a igreja conservadora nos seus posts, eu dou uma liberdade no meu canal de defender a igreja conservadora. Nem é um ataque ao Ed, viu? Nem é um ataque ao Ed, mas é defender o posicionamento ortodoxo. Lógico, com autocrítica, obviamente, com ponderações, claro. Mas lembrando que é bem diferente o fundamentalismo radical da ortodoxia conservadora. Tanto que eu já dei a dica do vídeo agora há pouco para você assistir aqui no canal e entender essas questões. Ser progressista é uma coisa, ortodoxo conservador é outra coisa, fundamentalista radical é outra coisa. São coisas distintas e eu me classifico como ortodoxo conservador, ok? É isso. Bom, eu vou, então, pedir para você se inscrever no canal. Por favor, se inscreve no canal, curte o vídeo, dá um joinha aí, um like, tá? E compartilha com algum amigo, de direita, de esquerda. Olha, o seu joia aqui é muito importante. Quando você assiste um vídeo do canal, não deixe de dar um joia, porque ele aumenta a relevância do vídeo, né? Para que outras pessoas possam ver também. Senão o vídeo fica escondido, fica lá, né? Ninguém vê. Então é importante que você não só assista, mas você esteja inscrito no canal para fortalecer a gente. Você que é conservador, você que gosta da ortodoxia, está encontrando mais uma voz aqui para fortalecer esse movimento, né, cristão, genuíno. Curte a gente e compartilha os nossos vídeos e esteja inscrito. Você que já é inscrito, te agradeço. Continue conosco, tá? Pessoal, os vídeos aqui não costumam ser curtos, mas se você não conseguir assistir num único dia, assista metade num dia, metade no outro. Mas eu peço que você veja o vídeo todo. Fica até o fim, veja, tá? No final eu vou dar algumas dicas de onde estudar teologia, vou falar um pouquinho sobre o endereço da nossa igreja, fazendo um convite especial para você, tá bom? E falarei de alguns livros que tenho publicado. Fica até o final, por gentileza. Bom, vamos lá. Eu vou pôr para vocês agora o vídeo onde o Ed Renekiewicz faz uma crítica à igreja conservadora, igreja evangélica que tem a teologia conservadora. Observe bem. Francisco não seria bem-vindo em praticamente nenhuma denominação evangélica no Brasil. Francisco era absolutamente crítico do consumismo, do capitalismo, do neoliberalismo. Foi genial quando disse que o oposto da fé não é incredulidade, mas idolatria. E disse que o principal ídolo do mundo contemporâneo é o dinheiro. Ele fez uma mudança do eixo de poder da igreja, da Europa e América do Norte, para a América Latina, Ásia e África. Tudo isso é Francisco. Os conservadores diriam a Francisco: você é um perturbador, você não nos dá trégua. E ele diria: não sou eu quem perturba a igreja,
Vocês perturbam a igreja. O conservadorismo fundamentalista de vocês, excludente, indiferente à pobreza no mundo, mais ocupados com seus dogmas e com seus rigores morais do que com a fome. Bom, o que você percebe aí nesse vídeo? Se você não prestou atenção, volta um pouquinho o vídeo, escuta de novo detalhadamente a crítica dele. Por que essa defesa dos ortodoxos que eu estou fazendo aqui? Bom, primeiro que eu me sinto atingido por essas falas do Ed, né, que eu vejo elas como falas negativas, né? E ele vem em público. E hoje, querendo ou não, o Ed, ele é uma voz muito ouvida. Não só entre os evangélicos progressistas, porque os conservadores já abandonaram a voz do Ed faz tempo, né? Mas hoje ele é uma voz para a ala progressista da igreja, então tem bastante gente que gosta e segue, bastante mesmo, tá? Eu tenho que admitir, isso é fato, né? O Ed é um bom comunicador, sabe expor bem, né, o pensamento que ele quer expor, embora, de vez em quando, como eu disse, ele dá umas escorregadas assim e deixa algumas coisas nas entrelinhas, certo? E como eu já falei, ele é adepto do universalismo, eu não sei se esclarecido ou velado, mas ele já deixou a entender isso em alguns vídeos, né? Ele é uma pessoa que já se declarou progressista e de esquerda, politicamente falando, né, e teologicamente falando progressista. Eu já expliquei para vocês o que é que o progressismo faz. Inclusive, o progressismo também tem uma tendência a aprovar, né, relacionamentos homoafetivos, né, e relações homossexuais, né. Então, o que a Bíblia Sagrada coloca como um ato, né, a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, a Bíblia classifica como pecado, tá? E, queridos, nós, ortodoxos, conservadores, não vamos parar de dizer isso, porque é o que a Bíblia diz. Nós não temos autorização para mudar o que a Bíblia diz, tá? Inclusive, eu tenho alguns vídeos aqui no canal que eu abordo essas questões e deixo isso bem claro, né? Tá aqui, ó, vídeos, ó, a igreja e a homoafetividade, tá vendo? Eu abordei isso aqui em alguns vídeos, inclusive falando para nossa igreja, aqui em Caieiras, né? Olha só, olha lá, esses vídeos aí que eu tenho aqui no meu canal, falando sobre esse tema, tá bom? Dá uma procurada aí. Então, assim, a gente deixa bem claro. O que eu deixo claro nesses vídeos? Que nós reconhecemos os direitos LGBT, no sentido de a pessoa estar lá com um parceiro, do mesmo, um homem com outro homem, estão construindo uma relação. O Estado tem que proteger a todos. E o Estado, não estou falando da igreja, estou falando do Estado. Tem que proteger a todos, tem que ter os direitos, né? Qual que é o direito? A união estável, né? A pessoa tem um status de união estável para ter ali, os dois constroem uma vida juntos, compram coisas juntos. É importante que um dê cobertura para o outro, o Estado reconheça isso, porque é um direito da pessoa, como cidadão. A gente não tem nada contra isso. Nem podemos ter. A gente também entende a situação da pessoa homoafetiva, tá bom? O que a Igreja Batista Fraternidade, por exemplo, não aprova é o que a Bíblia não aprova. Primeiro, a bênção do casamento para pessoas do mesmo sexo. Nós não vamos aprovar jamais. Na igreja. Não vamos abençoar nunca uma relação homoafetiva. Porque Deus fez o homem e a mulher e preparou um para o outro para serem família, casal. Então, casamento é para homem e mulher, heteronormativo. Essa é uma afirmação da igreja, ok? De toda igreja conservadora, histórica, ortodoxa. Acabou. Qualquer um que tenha essa linha teológica. Não progressista, tá? Outra coisa, por exemplo, que a gente não vai jamais aceitar, né, além do que, é dizer que não é pecado a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Nós entendemos como uma violação do corpo e um pecado diante de Deus. Portanto, a homossexualidade
é pecado, ou seja, a prática do sexo entre pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo, né? Mesmo gênero, é pecado aos olhos de Deus. Então não tem a bênção da igreja, não tem a bênção de Deus. Essa é a pregação da igreja há 2000 anos e não vai mudar nunca, ok? Fique claro aqui. Agora, lembrando que nós defendemos o direito e a liberdade dos homossexuais, homoafetivos, de serem livres como eles querem ser. E defendemos isso. E somos contra qualquer tipo de violência. Somos contra qualquer tipo de violência contra a comunidade LGBT. Xingamentos, desafetos, ou coisas assim de ridicularizá-los, ou até mesmo violência física. Somos totalmente contra, ok? Porque Jesus disse pra gente amar o próximo como a gente ama nós mesmos, tá? E o juízo, quem vai julgar essas pessoas é Deus. Só que a gente fala para elas. Agora, biblicamente, a gente fala que diante de Deus elas estão em estado de pecado e precisam sim se arrepender. Ah, pastor, mas eu nasci com a tendência homoafetiva, o que eu vou fazer? Eu nasci. Tá bom. Bom, eu creio que Deus pode transformar isso, que Deus transforma a gente. Agora, caso você fale, não, pastor, eu ainda tenho essa tendência homoafetiva, mas amo a igreja, amo Deus. A igreja ela só tem um caminho para você, querido. É o caminho de você se encher da presença de Deus, ser preenchido pela presença do Espírito Santo, que isso é real, tá? E aí você abraçar o celibato, certo? A castidade, e você oferecer uma vida ao Senhor. Você continua com a tendência homoafetiva, porém você não a abraça, você não se submete a ela, mas faz a vontade de Deus. Então serve na igreja, vive na igreja, praticando sua fé, em comunhão com todos os crentes, e aí vamos embora para o céu junto, vamos embora, diante da vontade de Deus. É isso, tá? Não há nenhum mal nisso, tá? É o pensamento cristão, histórico, ortodoxo. Agora, as igrejas afirmativas ou progressistas, elas caminham fora da ortodoxia para essa aceitação do relacionamento homoafetivo. E o Ed Renekiewicz, ele já sinalizou, né, em vários podcasts, né, de certa forma que não é bem pecado isso não, certo? E nós afirmamos que é pecado, então complicou a situação, né? Inclusive, tem outros, né, que já se declararam assim, Ricardo Goldin, a igreja dele já é uma igreja afirmativa, a Bethesda, né? A gente afirma que as pessoas homossexuais não são pecadoras, não são pervertidas. Nós afirmamos isso. Eu imagino que você sofra muita rejeição ou críticas por ter aderido a essa vertente pelos religiosos mais tradicionais, digamos assim. Isso acontece? Muito. Não só por isso, mas também porque a nossa comunidade tomou uma decisão de sermos uma igreja afirmativa, com respeito à identidade sexual e transgeneridade. Então nós hoje somos uma igreja inclusiva. Quer dizer, a gente afirma que as pessoas homossexuais não são pecadoras, não são pervertidas. Nós afirmamos isso, os reconhecemos na sua dignidade, que não tem nada a ver a identidade sexual com qualquer outro traço de virtude, ou de caráter, ou de qualquer coisa, e nós os incluímos. Uma pessoa homossexual na nossa igreja tem espaço para ser tudo que um heterossexual, por exemplo, é em outras igrejas. Nós não fazemos distinção. Perguntamos na porta da igreja qual é a sua identidade sexual. Né? O que torna a homossexualidade pecaminosa, além do que consta no Velho Testamento? Ele pergunta. Um casal homossexual pode ir para o céu? Tem uma pergunta dividida em duas partes. O que torna pecaminoso, além do Velho Testamento, é a interpretação das falas exatamente do apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 1, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 6, quando ele diz que os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Então também consta do Novo Testamento. Segundo, o homossexual pode ir para o céu dentro da melhor compreensão da lógica cristã e da teologia cristã. O que salva não é a sua identidade de gênero, sua orientação de gênero, não é nem mesmo o seu sexo. Quem salva é Jesus Cristo. Então eu não posso chegar no céu e dizer assim, olha, eu estou salvo porque eu mereci. Eu estou salvo porque eu sou hétero, cis. Também eu não preciso ter medo de chegar na porta do céu e dizer que pena que eu não estou salvo porque eu sou homo.
Não preciso. Por quê? O critério de acesso a Deus é Jesus. Como se livrar desses preconceitos que a gente sabe que existe, né? Tá, mas eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é uma forma da gente caminhar nessa direção. É conversar, esclarecer, estudar. Quando eu digo a Bíblia precisa ser atualizada, não precisa ser muito inteligente para entender que eu estou dizendo que precisamos fazer uma leitura atualizada do que a Bíblia diz. Inclusive, quero pedir para você indicar esse vídeo a algum amigo de esquerda ou cristão progressista, porque eles acham que a gente está pregando um ódio contra eles. Não, queridos, a gente só está falando para eles o que a palavra de Deus diz e que tem coisas que Deus não vai aprovar mesmo. Simples assim. E eu acho que as pessoas têm que se preocupar com a sua alma, tá? Então, agora pensa, não vai ter nenhum problema na ala progressista a pessoa viver como ela quer. Porque eles flertam com o universalismo. Então, independente dos pecados, todo mundo vai ser salvo mesmo, porque Cristo morreu na cruz. Não tem condenação. Inferno para eles é relativo e é passageiro. Não existe condenação eterna. Porque nosso Deus não permitiria alguém ficar num sofrimento eterno eternamente. Tá, mas só que a Bíblia diz que os que ouviram Cristo, entregaram suas vidas a Cristo, herdarão o quê? A vida eternamente. Né? Então, a vida eternamente está válido, né? Mas o sofrimento eterno não está válido. Então parece que as pessoas selecionam, né? Lembrando que a palavra é vida eterna, né? Lá no grego, né? No original, quando a gente estuda os textos de original no Novo Testamento, assim como a palavra de condenação eterna, a palavra eterno aí, essa palavra eterno, ela é a mesma coisa tanto para a vida quanto para a condenação, viu? Ela não muda o significado. A palavra eterna, essa palavra, né? Eternidade, eterna, seja para vida eterna ou sofrimento eterno, que dá a ideia de algo que não se acaba, né? Ou pelo menos dá o entendimento de que, ainda que seja por um tempo, mas a palavra é a mesma. Então fica difícil você relativizar, tá? Porque eterno vale tanto para a vida quanto para condenação ou sofrimento, castigo eterno. Só deixando esse detalhe aqui, tá? Mais um reforço aí para entender por que nós interpretamos que haverá sim o sofrimento eterno, que é a oposição da vida eterna, tá? Se a vida eterna será eterna, nunca vai acabar. A palavra eterna no grego para vida eterna é a mesma para castigo eterno. Então a gente entende que o castigo também será sem fim, né? A não ser que a vida eterna seja só por um período também, né? Daí tá certo, né? Mas não é isso que vai acontecer, a gente sabe. Tô deixando essas questões claras, então, porque o Ed, ele caminha por esse meio aí, tá? E... enfim. Agora, o vídeo que nós vimos, vamos falar desse vídeo agora. Vamos falar desse vídeo. Esse vídeo que a gente acabou de ver é um dos mais um, né? Mais um de vários vídeos que o Ed Renekiewicz já fez atacando a igreja ortodoxa conservadora, os cristãos conservadores. E às vezes ele chama os conservadores de fundamentalistas, né? Às vezes ele mistura tudo, né? O Ed precisa assistir o meu vídeo sobre fundamentalismo radical, ortodoxia conservadora histórica e progressismo, né? Acho que a gente precisa distinguir, acho que todos deveriam ver para fazer uma distinção dessas questões, né? Bom, ele fez um vídeo falando publicamente outra vez, já falando que violências, tipo discursos de ódio, coisa assim, era algo que podia acontecer facilmente no meio fundamentalista, no meio conservador. O Ed Renekiewicz fez esse vídeo. Ó, não tô nem aí. Entra no meu canal, tem os vídeos, cara. Tem vídeo postado. Entra aqui, ó, nesse vídeo aqui, ó, em defesa da ortodoxia ou em defesa do conservadorismo. Tá vendo aí? Da igreja conservadora. Tá bom? É um vídeo que eu fiz no meu canal justamente defendendo a igreja conservadora de um primeiro ataque do Ed Renekiewicz, que dizia que o discurso da igreja conservadora gera ódio e violência. Eu não vou comentar isso porque eu já comentei no outro vídeo,
Mas isso aí o Ed falou é um absurdo. Não é verdade. Eu vou pedir pro Ed, não falte com a verdade, irmão. Seja progressista, mas não falte com a verdade. Tá? Esse vídeo aí, ó, tá no meu canal. É uma defesa que eu faço, tá? Porque a hora que ele fala algo, ele me enfia no meio. Parece que todo conservador é desse jeito que ele pinta aí. E eu, no vídeo, eu deixo esclarecido que é um absurdo a fala do Ed. Agora, nesse vídeo aqui, ele vai dizer outro absurdo. Ele vai dizer que o Francisco não entraria nas igrejas conservadoras, né? Porque a igreja conservadora também, ela não tem o amor. Ela só prega doutrina, ela só está preocupada com textos bíblicos, doutrina, e não exerce o amor. Enquanto que o Papa Francisco, que parece um papa mais progressista, que é admirado pelo Ed, inclusive, em alguns vídeos ele falou da admiração dele pelo Francisco. Afinal de contas, eles são todos de esquerda, né? O Francisco é de esquerda, o Ed é de esquerda, então todo mundo que é de esquerda e progressista, eles se protegem, né? Enfim. Mas assim, o Ed vem detonando a igreja evangélica bastante, né? Demonizando. E aí falando, inclusive, que a igreja só se preocupa com as doutrinas, só se preocupa com a... E não se preocupa se as pessoas estão passando fome. Conservadorismo fundamentalista de vocês, excludente, indiferente à pobreza no mundo, mais ocupados com seus dogmas e com seus rigores morais do que com a fome. E eu quero agora defender a Igreja Ortodoxa e se servir de resposta para o Ed, já que eu sou parte da Igreja Ortodoxa conservadora, eu quero defender os conservadores e dar a resposta, então, se for o caso, mas não acho que é o caminho ficar brigando pela internet, não. Mas a voz dele, como eu disse, ele é ouvido pelo meio secular. Eu até interrompi isso, eu estava falando atrás. A voz do Ed hoje, ela é ouvida, ele vai em podcasts de dentro e de fora da igreja. Ele, além de ser seguido pela ala mais progressista e liberal da igreja, o Ed Renekiewicz, ele também ele tem bastante amizade e é bem conhecido no mundo secular, no mundão, né? Como a gente disse. Então ele vai em podcasts famosos, programas de televisão, trabalha com um monte de acadêmico da área meio ligada à esquerda, pensadores, né? É considerado um intelectual da fé, né? Digamos assim, no meio progressista evangélico. Então, assim, ele tem uma voz. Então, quando ele fala essas coisas com o público que ele tem, o que é que o mundo vai ver na igreja? O que é que o mundo vai pensar da igreja? O que é que o mundo... Não, fala pra mim. Quando o seu amigo lá assistiu o Ed falando, você que é assembleano, que põe uma gravata, vai pra igreja, você que é batista tradicional, põe uma gravata, uma Bíblia na mão ainda tem na igreja que leva a Bíblia. Você que é de uma igreja mais conservadora, você que é de uma igreja mais histórica, né, menos progressista, você é ortodoxo como eu não, na minha igreja não tem usos e costumes, tá? A gente não tem esse negócio de ter que usar gravata, terno, mulher, ter que não pode cortar cabelo. A igreja batista Fraternidade, da onde eu pastorei, a gente não tem esses costumes aí, tá? Eu acredito que nenhuma igreja batista tenha, que eu conheça, pelo menos, né? Assim como outros irmãos presbiterianos e outros que guardam a fé ortodoxa e não tem usos e costumes, tá bom? E se tiver também uso terno pro culto, paletó, gravata, qual o problema? Né? Verdade? Cada um faz aquilo que acha melhor. Bom, isso não é nenhum pecado. Agora, quando ele ataca as igrejas, dizendo que elas só arrotam versículos, né? Ele não usa esse termo, eu que estou falando, mas que só estão preocupados com a sua doutrina e teologia, só com os versículos. Quando o Ed Renekiewicz fala isso, mas eles não se preocupam com a fome, com as guerras, com o ódio, não se preocupam com, principalmente que ele fala, ele frisa bem, não se preocupa com a fome. Meu, Ed Renekiewicz ali, ele está sendo, poxa, aí é difícil dizer, mas ou ele está sendo muito ignorante, desculpa Ed, você está sendo muito ignorante, porque você não raciocinou direito. Então eu prefiro entender isso. Falta um pouco do raciocínio antes de você falar essa bobagem. Mas eu não posso dizer que você usou de má fé, porque eu estaria afirmando isso, né? Mas é no mínimo assim desonesto. Ainda que seja uma desonestidade intelectual ou por sua ignorância, Ed. Porque toda igreja evangélica que eu conheço, toda,
até a mais radical, até a Deus Amor, que é a mais radical, todas elas, Ed, trabalham em serviço social. Se não fosse a igreja evangélica, que a maioria é conservadora, se não fosse essa igreja, o governo, inclusive o pessoal o pessoal da esquerda, inclusive, da direita, qualquer governo estaria perdido sem a ajuda da igreja evangélica. Não é só da igreja evangélica, não, da igreja católica também, que também faz um baita serviço social. Então, se não fosse, eu quero falar, Ed, abre a tua orelha aí para escutar, Ed, abre a orelha aí. E você e os seguidores, seus seguidores. Toda a igreja ortodoxa, conservadora, seja ela batista, Assembleia de Deus, presbiteriana, Deus é amor. E quando eu falo de Assembleia de Deus, ainda mais a Assembleia, que é uma das maiores, porque ela tem muitos ministérios. Apesar, Ed, de todos os erros que elas possam ter, tá, em algumas questões, Ed, essa igreja é a que mais leva cesta básica aos pobres. Ed, essas igrejas são as que mais atuam dentro das favelas, querido. Essas igrejas são as que mais visitam presos em presídios, que também trabalham com missões e agências missionárias para levar comida na África, levar missionários que essas igrejas mandam lá para a África, para levar comida em lugares onde já está totalmente abandonado pelo governo da região, fazem trabalhos lindos no Nordeste, tá entendendo, Ed? As igrejas evangélicas, Ed, elas são as que mais trabalham para levar comida ao faminto, é as que mais trabalham para tentar tirar pessoas das drogas, internando pessoas, muitas vezes de graça em clínicas que são mantidas pela igreja ou com ajudas de voluntários. A igreja evangélica, Ed, ela faz a total diferença no meio, no mundo secularizado, no mundo que a gente vê aqui, seja no Brasil ou no exterior. Então, pelo amor de Deus, fecha essa boca, Ed, para parar de falar da igreja conservadora. Para de falar mal dos irmãos. Se você é progressista, vá lá, meu amigo, abraça o progressismo mesmo. Diz para as pessoas que inferno é passageiro, ou que ninguém vai para o inferno porque Jesus morreu na cruz. Se você falar assim, vamos casar, homem com homem, mulher com mulher, vai lá, faz aí o que você quiser. Você é progressista mesmo. Agora, pelo amor de Deus, não vem dizer que a igreja não se preocupa com a fome, Ed. Assim como no outro vídeo você disse que os conservadores são motivos das violências. E aí eu desafio a mostrar a maioria, quem são os cristãos violentos que você vê brigando o tempo todo, espancando gente, Ed? Qual a igreja? Cadê o assembleiano espancando gente? Agora, é lógico, você pode ver na notícia um pastor que não é bem pastor, né? Mas ainda que for um pastor desviado, que se desviou da fé, que cometeu um homicídio, que cometeu um estupro, essas coisas, aparece uma aqui ou ali. Mas, Ed, aparece em qualquer lugar. Aparece no meio conservador, aparece no meio progressista, aparece entre ateus, de qualquer religião, Ed. O ser humano é pecador em essência, todos nós pregamos isso. Sabemos disso. Então, não dá para pegar meia dúzia de homens ou mulheres que se dizem evangélicos, radicais, talvez, aí sim, fundamentalistas radicais e cometeram crimes até, entendeu? E você jogar num bojo e dizer que toda igreja conservadora ortodoxa é isso aí. Toda igreja conservadora é isso aí. Você errou, tá? Seria legal se você viesse em público pedir desculpa, né? Dizer, olha, eu falei que vocês não se preocupam com a fome, mas falei errado. Na verdade, a igreja evangélica, mesmo as mais conservadoras, elas são as que mais levam comida nas favelas, fazem obra social, atendem pessoas, inclusive fazem visitas em hospitais e cadeias, ajudando pessoas. Inclusive também com clínicas de internação, né? Sem ajuda do Estado, muitas vezes. A maioria das vezes sem ajuda do Estado. Então, Ed, a igreja evangélica ela é um alívio para muita gente com dor, Ed. Ela é um alívio. Tá? Então, para de falar besteira contra a igreja evangélica, conservadora. Você quer falar da nossa teologia, discordar dela, fica à vontade para falar, mas para de dizer que a igreja conservadora dissemina o ódio ou não se preocupa com a violência. Para de dizer que a igreja não liga se o povo passar fome ou não, só se preocupa com doutrina, porque você está sendo desonesto. E você sabe disso. Se não sabe, é porque estava na plena ignorância. Mas ao me ouvir e me ver, você já não é mais ignorante. Ok? Bom, você falou publicamente, eu respondi publicamente, embora você não citou meu nome. Obviamente, não era algo endereçado a mim. Quem sou eu, né?
Mas eu faço parte dessa igreja conservadora, Ed. E quando as pessoas souberem que você também é um batista, como eu sou batista, e quando as pessoas souberem que você é progressista, e a igreja progressista, então, é a igreja certa, e vão olhar para a minha igreja, Ed, com um olhar de raiva. Vão olhar para a minha igreja dizendo assim, "Ih, essa igreja é conservadora, o Ed tá falando que conservadores são preconceituosos, são disseminadores de violência, de ódio, e também não estão nem aí com o amor, eles não amam o próximo, eles não ligam nem para as pessoas passando fome." É isso que você está tentando, eu não sei se conscientemente, Ed, mas inconscientemente, então, que seja, essa é a mensagem que você passa, porque, cara, você é uma voz que é escutada hoje por todos. A Rede Globo tá de olho em você, a revista Veja, Isto É, Metrópole, todos os jornais, podcasts. Quando você abre a boca e fala, viraliza. O eco da sua voz vai longe. Então, cuidado com o que você fala sobre a igreja conservadora. Porque você querendo ou não, Ed, essa igreja é de Jesus. Cuidado para não se transformar numa espécie de seguidor da igreja. Cuidado. Bom, agora, quer discordar da nossa teologia? Você fica à vontade, que eu também discordo da tua. Então a gente pode debater aqui questões sobre a progressismo teológico e ortodoxia e conservadorismo teológico. Não tem problema. Aí você vai falar uma coisa, eu vou falar outra. Vamos sempre nos opor. Agora, não vem pro lado do social, que aí é o engodo. Porque a igreja sempre, em todas as épocas, e como agora também, seja ela conservadora ou também seja ela progressista, Ed, todos fazem obras sociais. E se preocupam, sim, com o sofrimento e as dores das pessoas. Inclusive atuando em lugares que o Estado já abandonou. Levando comida, ajuda médica, levando aconselhamento e várias outras ajudas ou suportes que são necessários. Tá bom? Fica aqui minha resposta ao Ed Renekiewicz e vou pôr aí um trechinho do Ed falando que ele é progressista, é de esquerda, né? Vou pôr no programa do Vilela, que ele participou, que é do programa Inteligência Limitada, que é um podcast, baita de um podcast muito bom, eu recomendo que as pessoas assistam, se inscrevam. E o Ed vai declarar, então, o esquerdista é assim, né? Ele ataca a direita e ataca o progressista, ataca o conservador. Faz parte, né? Mas vamos ser mais honestos aí nas nossas colocações. Mas a minha vida toda eu tive uma identificação e a minha própria formação teológica foi no que a gente chama de esquerda. Muito embora eu tenha a leitura crítica da esquerda, e qual é o campo político onde eu me localizo? Na esquerda, chamado progressista. Isso mais recentemente? E desde os meus 17 anos, quando eu cheguei no seminário. Mas isso era um problema na época, não? Não era. Virou um problema depois. Virou um problema depois. Acho que antes não era um problema. Não era, Vilela. Quando eu cheguei no seminário ali, em 1981, estava se discutindo... lembra, o movimento das diretas já foi em 1983. Praça da Sé. Exato, Vale do Anhangabaú. Eu cheguei no seminário em 1981. Bom, ali, naquele momento, ainda se discutia a teologia da libertação. Leonardo Boff e todos os teólogos latino-americanos. Sim. Esquerda. Então, esse foi o meu berço. Então, quando eu chego em 2018, que tem uma candidatura Bolsonaro e Haddad, em quem que eu vou votar? Quem me conhecia sabia quem eu ia votar. Eu nunca fui fazer política do púlpito da minha igreja. É isso que eu ia perguntar. Eu nunca levei um político no púlpito da minha igreja. Isso aconteceu muito nessa última eleição. Sim, eu acho um absurdo. Né? Então aqui, nesse momento, todo o meu alinhamento teológico, que não foi de 2018, foi da minha vida toda, mais identificado com isso que a gente chama hoje de pauta progressista. Eu também coloco aí as ideias do Papa Francisco. E o Papa Francisco, ainda vivo, né? E quero desde já dizer que tenho um profundo respeito pelos católicos, tá? Apesar das divergências, e que sinto muito mesmo pela perda do Papa Francisco, ok? Minhas condolências, minhas sinceras condolências, tá? A todos, tanto os parentes do
do Papa quanto os fiéis da Igreja Católica. Meus sentimentos, né, e minhas condolências aqui, que fique aqui claro. Mas, falando da questão do Papa em si, que era declaradamente um Papa de esquerda, admirado por Lula, admirado pelo Ed Renekiewicz, né? A gente vai ver que o Papa, ele chegou em momentos que ele disse que o Lula foi... ele foi preso injustamente. Olha que viagem do Papa Francisco. Meu, Lula não foi preso sem provas. Olha essa matéria aí. Olha a fonte. Tá vendo a fonte? Olha a matéria. O Papa Francisco disse que o Lula foi preso sem prova. Isso é um absurdo. O Lula, ele foi preso com muita prova, pessoal. Foi um baita esquema de corrupção. E o Lula, a gente sabe, o STF liberou o Lula, eu não quero ficar entrando em política, mas liberou o Lula porque disseram que o processo foi feito em lugar que não era para ser feito, aí foi anulado, e aí nem deu para voltar atrás, porque já tinha prescrito, então deixaram para lá, né? E o tornaram elegível, ó. É isso, por isso que ele voltou a ser presidente aí, tá? E o Papa também ainda disse, de forma equívoca, que as pessoas não deveriam ter feito impeachment da Dilma, não, que é uma mulher de mãos limpas, olha aí. É a esquerda defendendo a esquerda, né, pessoal? Passando pano. Tá certo? E outras vezes que bom, o Papa elogiou o Lula. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Lula, ele fez um grande esquema de corrupção. Então, o progressista, todo progressista, não digo todo, mas a maioria é da esquerda e abraça a esquerda. Então, não importa se é o Lula. Se tiver qualquer... por exemplo, vamos supor que tem um corrupto da esquerda, corrupto, tá lá concorrendo a vaga de presidente da República. Ele é da esquerda, mas é corrupto. Aí aparece um conservador de direita disputando a eleição, mas ele não é corrupto. Não tem nada contra ele. Só que ele tem ideias de direita, conservadora. Esse cara da esquerda, ele prefere, presta atenção, por conta da ideologia dele, depois eles dizem que não existe lavagem cerebral para a esquerda, né? Imagine. Eles preferem votar no cara de esquerda, mesmo que seja corrupto, cara, do que votar no cara da direita, mesmo que seja um cara honesto, íntegro, só porque não tem a mesma ideia que eles. É isso que a esquerda faz. A esquerda faz isso. E ó, deixa eu falar sobre fome. O Ed René tá falando de fome, né? A igreja progressista, Ed, ela é de esquerda, sempre vai votar em gente de esquerda. E eu não sei se você notou, Ed, se ninguém te falou, mas o Brasil, que foi aí comandado pelo PT, né? 2 mandatos do Lula e quase 2 mandatos da Dilma, foram praticamente 14 anos debaixo do comando do PT. Foi o que mais ficou no poder. E agora mais 4 anos com o Lula. O PT, querido, foi o que mais ficou no poder, junto com políticos de esquerda e centrão, foi o que mais dominou o poder no Brasil durante, pelo menos, somando tudo, dá praticamente aí, com o Lula agora, né, dá 18 anos de PT e esquerda no poder. Sem falar, Ed, que a região mais pobre do Brasil, ela é, olha, a região historicamente falando, mais pobre do Brasil, Ed, ela é o quê? Governada pela esquerda. Governadores de esquerda, prefeitos de esquerda tornam o Nordeste brasileiro a região mais pobre do Brasil. Por quê, Ed? Se lá a esquerda progressista que você defende, né, eles se importam tanto com comida e melhoria de vida, porque lá, Ed, ainda continua sendo o lugar, depois de tantos anos de governo, dominando lá prefeituras, vereadores de esquerda, deputados de esquerda, prefeitos de esquerda, governadores de esquerda, são a maioria eleitos no Nordeste, porque o Nordeste brasileiro continua uma região mais pobre do Brasil, querido. Não tem alguma coisa errada, não? O que é? A esquerda tá falhando? Não tá sabendo levar comida ao faminto? Ou vai ser o eterno Bolsa Família, que eu chamo de vale voto, para escravizar as pessoas e darem voto para o governo eternamente, recebendo comida ao invés de dignidade, né? Como se fosse aquele bichinho de estimação que recebe comida, igual em casa, eu dou comida pro meu pet, né? E ele é fiel aqui em casa, aqui, ele sabe que aqui tem comida, né? Então, assim, é isso que é um bom governo? Mantém pessoas escravas e as empresas ao voto, porque recebem do governo um pequeno auxílio?
Uau, isso não é tirar o Brasil da miséria, Ed. E aí, ó, as matérias aí, falando que o Brasil, o Nordeste brasileiro, Norte, Nordeste, são as regiões mais pobres do Brasil. Historicamente falando, tá? Governados pela esquerda, progressista. Bom, eu não sei, é isso que você chama de se preocupar com a fome? Essa é a preocupação com a fome que a esquerda e a igreja progressista têm? Tá bom. Então tá bom. Bom, eu finalizo aí. A esquerda protege a esquerda, tá? Progressista protege progressista. É isso aí. E já deixei aqui minhas considerações. Eu sou o pastor Davi Domenicali, da Igreja Batista Fraternidade. Obrigado por estar inscrito no canal. Compartilha, curte com alguém. Fica até o final. Eu vou pôr o endereço da nossa igreja aí para você. Tá bom? Poder nos conhecer lá. Deus abençoe. Olá, pessoal. Você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco. E eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de, primeiro, nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade, ali em Caieiras. Caso você não esteja congregando, caso você esteja aí paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá. Mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fica à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom? Tá, esse número é o CNPJ da nossa igreja. E também, queridos, você pode fazer transferência bancária, que é aí, estou colocando do lado aí também os detalhes da nossa conta Bradesco aí, para você fazer transferência, se assim você preferir, ok? Bom, pessoal, desde já agradeço muito pela contribuição e carinho e generosidade de todos, tá bom? Abraço forte, Deus os abençoe. Segue a gente no Instagram. E peço também para você seguir o nosso Instagram da Batista Fraternidade, tá bom? A Igreja Batista Fraternidade lá. Segue a gente, dá esse apoio para nós. Beijo, Deus abençoe a sua vida. Comigo está Jesus, meu bom mestre e salvador, me guia com a luz pelo seu imenso amor, mistérios celestiais Jesus revelará, no seu bom caminho andar me fará. Está disponível, tá? Na editora O Brasil para Cristo, editora OBPC, tô pondo aqui, ó, do ladinho, tá bom? O site, beleza? Tá aí o site, editora OBPC. Você pode comprar aí pela internet tranquilamente, tá? E acessa lá, encontra o livro lá, tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida, tá bom? Pode ser encontrado aqui na livraria El Shaddai, ou no endereço aí. Tem a loja física,
ali na rua Conde de Sarzeiras, tá aí, tá? O local exato, a galeria, número da loja, tudo certinho aí. Você pode ir lá pegar esse livro, tá bom? Pessoalmente. Ou comprar pelo site, que é esse site que eu tô colocando, né? Tô pondo duas opções aí, é o Livros e Livraria El Shaddai. São os sites aí da Livraria El Shaddai, tá bom? Onde você pode fazer a compra desse livro, um preço acessível. Fica aí um convite para você adquirir esses 2 livros que serão bênção na tua vida, tá bom? Tem outra forma de adquirir os 2 livros? Tem. Se você quiser, você pode entrar em contato pelo e-mail, esse e-mail aí, ó, bp.domenicali@gmail.com, é o meu e-mail que você vai enviar, e em breve eu respondo você com aquilo que você perguntou, quer tirar dúvida, tá? Como o livro pode chegar até você, tá bom? Aí a gente conversa lá. Agora, eu também recebo convites para pregar, né? Lógico, dentro da minha agenda, né? Dentro da minha possibilidade, eu posso atender o convite de alguém para ir pregar na igreja, levar um curso lá, enfim, também, e aí levo os livros para disponibilizar para os irmãos no dia do evento, tá bom? Então fica assim, o combinado aí, tá? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Olá, eu sou o presbítero Roberto Wagner, diretor nacional do IBBC. O IBBC é o Instituto Bíblico O Brasil para Cristo, órgão oficial de teologia das igrejas do Brasil para Cristo. Você, pastor, você, obreiro, você que é líder de departamento e que tenha uma curiosidade em relação à teologia, venha saber como abrir uma extensão na vossa igreja e como capacitar os obreiros do seu ministério. Essa é uma grande oportunidade. Você também pode entrar em contato conosco pelos nossos canais de contato. O nosso curso tem uma gama muito preciosa que abordam teologia sistemática, teologia pastoral, defesa da fé, missões e também uma grande parte de história da igreja. Lá você vai poder obter informações de como abrir o curso na sua igreja. Espero vocês, hein? E ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos, em comunhão e aprendendo mais sobre o Reino de Deus. E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site, ftca.edu.br, e ficar por dentro das novidades.
FABAPAR, cursos reconhecidos pelo MEC com excelência e profissionalismo, como o mestrado profissional em teologia, o bacharelado em teologia EAD, o bacharelado em teologia presencial e também as pós-graduações e cursos livres 100% online. Saiba mais em nosso site. Vem pra FABAPAR! Olá, seja muito bem-vindo à Faculdade Batista Pioneira. Estou aqui para te acompanhar nessa visita ao nosso campus. Vem comigo! Nossa instituição possui uma ampla área de 8.000 metros quadrados, com ótima infraestrutura, no centro da cidade de Ijuí. Além do ensino de qualidade e excelente equipe de professores, nossa faculdade conta com ótimas salas de aulas, proporcionando aos nossos alunos um ambiente muito confortável para o aprendizado em conjunto. O auditório é o local onde acontecem nossas palestras e eventos. Além disso, semanalmente temos cultos, onde os alunos têm a oportunidade de pôr em prática aquilo que têm aprendido em aula. Esse ambiente é climatizado e amplo, com capacidade para 300 pessoas. Além de uma biblioteca digital, temos uma biblioteca física, com um acervo de mais de 16.000 itens, entre livros, periódicos, artigos, dissertações, entre outros. O diferencial de nossa faculdade são os alojamentos internos. Disponibilizamos alojamentos feminino e masculino. Os alojamentos para solteiros são mobiliados, oferecem uma copa e banheiros compartilhados. Também oferecemos refeitório e cozinha para alunos solteiros, bem como uma lavanderia social. Já o alojamento para casais conta com 12 apartamentos, de 1 e 2 quartos, semi-mobiliados e privativos. Além de tudo isso, o campus possui uma ampla área verde e espaço de convivência. Ao longo de quase 6 décadas, a Faculdade Batista Pioneira mantém o legado da excelência na capacitação teológica, aliando o conhecimento à prática ministerial. Nosso objetivo é ser uma parceira das igrejas locais, para que juntos possamos preparar integralmente os vocacionados para a vida do ministério. Assim, buscamos formar pessoas capazes de aplicar o conhecimento bíblico para melhorar a qualidade de vida espiritual e social, seja no nível individual ou na sua comunidade. Além de possuir um quadro de docentes de alta qualidade, a Faculdade Batista Pioneira teve o seu curso de teologia avaliado com nota máxima, o melhor lugar para você estudar teologia. Mas teologia para vocacionados, para pessoas que querem colocar aí a devida ligação entre a mente e o coração. Por isso nós temos aqui uma teologia equilibrada, na verdade a Bíblia aplicada para quem quer se aprofundar no conhecimento de Deus e na missão. Eu convido você a fazer parte desse projeto da Faculdade Teológica Batista Pioneira. Faculdade Pioneira, Teologia de Primeira. Use a sua vocação para mudar o mundo. Venha conhecer a nossa instituição, pois aqui a sua vocação é levada a sério. Acesse batistapioneira.edu.br e saiba mais. E aí, você gostou do que nós temos a lhe oferecer? Venha você também para a Faculdade Batista Pioneira, pois aqui a sua vocação é levada a sério. Acesse batistapioneira.edu.br e saiba mais. Gloria in excelsis